Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito de um pecado que ele se faz muito presente na vida de todo aquele que já está há um tempo na caminhada cristã. Não que ele seja único e exclusivamente para aqueles que têm um tempo maior, têm alguns anos de caminhada, mas é porque ele se faz mais evidente, né? E esse pecado é o pecado da hipocrisia, né? É algo que Jesus vai bater muito nos evangelhos, né? Principalmente quando ele bate nos fariseus, falando que eles aparentam ser uma coisa, mas que na verdade eles não são, né? E o hipócrita é aquele que está atuando, né? É aquele que está fingindo ser algo que ele não é de fato. E na caminhada cristã, a gente começa a perceber que nós temos uma propensão muito grande a nós sermos hipócritas nesse contexto de fé. Aonde cada vez que você vai ficando mais velho na caminhada, vai amadurecendo mais na caminhada, você tem uma tendência muito grande a querer vomitar santidade por todos os lados, a querer aparentar para o mundo ser o mais santarrão de todos, né? Quase um ser imaculado, né? Mas não é isso que acontece, na verdade. Isso é uma baita hipocrisia. Isso é uma baita hipocrisia. E eu falo isso por experiência própria, sabe? É um pecado que eu tenho muito grande na minha vida. Esse pecado de querer arrotar para os quatro cantos santidade, de não mostrar nenhum pingo de vulnerabilidade, de que eu sou falho, de que eu peco, de que eu caio, mas que existe uma graça maravilhosa que me cobre e que me permite retomar a caminhada, e que tem um Espírito Santo que me coloca em movimento, que lava os meus pecados e que me coloca em pé de novo. Cara, como é treta isso, como que é uma coisa tão sutil na nossa vida cristã que a gente comete esse pecado, essa hipocrisia, essa ausência de vulnerabilidade, essa ausência de mostrar que eu sou falho, que eu sou pecador, para querer mostrar para as pessoas que talvez eu esteja num outro patamar, num outro nível. Isso é pura baboseira, isso é pura idiotice. Não há condições, né, de fazer isso. E esse pecado ele é tão grosseiro que ele vai ferir radicalmente o senhorio de Cristo na nossa vida. Porque todas as vezes que eu grito aos quatro cantos que eu sou santo, que eu sou um imaculado, que eu não erro, que eu não falho, né? Ou quando eu tenho essa postura de supra-santidade, isso evoca uma voz dentro de mim que é uma voz adâmica, que é uma voz presunçosa, uma voz arrogante, prepotente, uma voz que quer tomar para si constantemente o senhorio da minha própria vida novamente. E eu viver sendo o senhor da minha vida, cara, vai dar ruim, vai dar pau, vai dar creque no final de todas as coisas, né? Mas viver em submissão ao senhorio de Cristo é nós termos essa consciência constante de que eu sou vulnerável, que eu peco, que eu falho, mas que existe uma graça maravilhosa que me cobre, que o sangue de Cristo me purifica, me lava, e que tem um Espírito Santo que age dentro de mim, que me impulsiona, que me impele e que me coloca de pé, porque se não for isso eu vou cair. E a garantia que nós temos de que nós vamos chegar ao fim da caminhada é o próprio Cristo e não é a nossa força. É claro que existe um esforço, igual o apóstolo Paulo
vai nos falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que nós precisamos nos esforçar em busca da piedade, e esse esforço em busca da piedade é que nós precisamos. Piedade, nesse contexto do Novo Testamento, tem a ver com santidade, com uma vida de santidade, com estar em busca daquele que é o homem perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é tentar estar em conformidade à imagem de Cristo todos os dias. Então isso é um processo, existe uma labuta, existe um esforço, igual o apóstolo Paulo vai falar, que nós precisamos suar, que nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte nisso tudo é orar, é refletir no texto bíblico, é absorver esse texto, é servir dentro da nossa casa, servir na comunidade, servir na igreja local, servir o próximo, entre outras tantas coisas que são as disciplinas espirituais na nossa vida que nos levam à santidade, que nos levam a estar em conformidade com a imagem de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso esforço, é onde nós vamos suar. É isso que o apóstolo Paulo está falando ali. Nós vamos suar para isso. Mas existe um outro ponto, que é o ponto de reconhecer a nossa vulnerabilidade nisso tudo, a nossa dependência e a nossa fraqueza. Igual o próprio apóstolo Paulo vai nos falar lá em 2 Coríntios 12, né? Que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Né? Então nós precisamos reconhecer que nós somos vulneráveis, que nós vamos falhar, que nós vamos pecar, e nós vamos nos arrepender, nós vamos batalhar pela uma mudança de postura para não cairmos mais deste mesmo erro, neste mesmo pecado. Mas nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes cada vez mais, para estarmos em conformidade com a imagem de Cristo. E o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre nós deve nos levar a esse prostrar de joelhos no chão e falar: Senhor, eu dependo de Ti, eu não quero ser o Senhor da minha própria vida, porque quando eu grito autonomia, quando eu grito independência, vai dar ruim. E aí nós precisamos do Espírito Santo para nos colocar em pé, para nos encher de poder do alto, para nós sermos cada vez mais servos do nosso Senhor Jesus Cristo, humildes e mansos, assim como ele foi em todo o seu ministério terreno. E se nós queremos estar em conformidade com a imagem de Cristo, nós precisamos ser humildes. Então fica essa reflexão para nós, para você que já tem anos de caminhada cristã, assim como eu, que você possa avaliar a sua vida. Avaliar se, assim como eu, você também não está incorrendo nesse mesmo pecado, nessa mesma falha, que é essa hipocrisia, que é essa arrogância. E que nós possamos nos arrepender diariamente, confiando e reconhecendo o senhorio de Cristo. E ouvindo as mesmas palavras que o apóstolo Paulo ouviu nesse texto de 2 Coríntios 12. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso nos humilha. Isso nos coloca de joelhos. E faz a gente ter um coração quebrantado diante de Deus. E clamando diariamente: eu não quero ser o Senhor da minha vida, porque eu já tenho um Senhor na minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.